Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 17, o que é que está narrado aí nessa palavra, versículo 26 e 27. Olha comigo aí, leia silenciosamente, depois vamos ler juntos, em voz audível. Você que está em casa, abra a palavra. Lucas 17, 2 versículos, depois vamos para Gênesis capítulo 6. Lucas 17, diz assim, 26, leia comigo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E aconteceu o que, meu irmão, minha irmã? Destruiu a todos, a maior calamidade que já houve na face da terra. Vá comigo agora em Gênesis capítulo 6. Volte lá no início. Não vamos aprender sobre esse evento do dilúvio, da vida de Noé, assistindo um filme que foi lançado, porque ele é cheio de erros, e coisas contrárias, inclusive à palavra, induzindo a mente e o coração ao erro. Não vamos aprender através de muitos outros meios. Por quê? Porque é a palavra que fala a verdade sobre o acontecimento bíblico, da declaração de Deus, do agir de Deus na vida desta terra. Então, Gênesis capítulo 6 mostra o porquê desse evento. Vamos ler alguns versículos. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Versículo 3, vamos juntos? Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Versículos 5 e 6 juntos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vamos o 8, por favor? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A declaração aí comigo? Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava o quê? Corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Um último versículo para nós lermos juntos, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Se você está aí acompanhando a projeção, pode ficar nela. Hebreus 11, versículo 7. Vamos ler juntos? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você pode orar comigo? Feche os olhos e peça ao Senhor para falar ao seu coração, ao coração de quem nos ouve através da transmissão pela internet, neste momento, em qualquer outro momento que a palavra for recebida. Interceda comigo. Ó Deus, submetemos ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, nossos ouvidos, os nossos lábios. Submetemos ao Senhor essa palavra, que ela possa produzir o efeito pela qual o Senhor traz nessa noite. Que o Senhor possa falar, edificar, consolar, fortalecer. Que o Senhor possa despertar e encorajar a tua igreja, o teu povo. E que a palavra produza salvação. Nós oramos assim, pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. O contexto histórico aqui, meu irmão, minha irmã,
pensei, relutei de falar esse contexto histórico desde lá mais para o início, mas entendi que alguém receberá essa palavra, esse contexto histórico aqui, para chegar a uma conclusão. Então, o Espírito Santo confirmou no meu coração para lembrar disso aqui. Primeiro, nós vimos que a terra estava em crise espiritual e moral. A terra estava assim. O estilo de vida do mundo naquela geração estava totalmente fora do propósito de Deus. Deus criou o ser humano para quê? Para adorá-lo, servi-lo e desfrutar de uma vida de paz, de uma vida de bênçãos, de alegrias, de prazeres lícitos e da prática mútua do bem, como já foi falado nessa noite aqui, através da palavra de Hebreus. Deus é Deus, Deus é soberano. Ele criou Adão, criou sua esposa Eva, com um livre-arbítrio completo, com a capacidade plena de fazerem livres escolhas. Eles tinham possibilidade de escolher somente o bem, e de colherem todos os benefícios, mas também tinham permissão para escolher o mal e colherem todas as consequências. Experimentavam já os benefícios do bem, da presença plena de Deus, e estavam avisados quanto ao mal. A Bíblia narra que houve a desobediência de Adão e Eva, entrou assim o pecado no mundo, houve o afastamento de Adão e Eva da presença plena de Deus, e houve o começo da geração de seres humanos afastados também dessa presença plena de Deus, com a tendência de caírem na tentação e convivendo já com os problemas decorrentes do pecado que entrou no mundo e passou a trazer os dramas, doenças, mortes e maldição à terra. Essa geração vai se desviando cada vez mais. E em meio à crescente impiedade, havia paralelamente uma geração vivendo de uma maneira diferente. Eram pessoas que se destacavam pela fé e pela obediência a Deus e que iam em direção contrária à total depravação de comportamentos predominantes no meio naquele tempo. E como estava nos dias de Noé? Pela cronologia bíblica, havia passado pelo menos mais de 2 milênios, mais de 2.000 anos, que a morte havia entrado no mundo. Mas os homens e mulheres ainda viviam muitos anos, tinham muitos filhos e filhas, e já havia centenas de milhares ou talvez até mais de milhões de pessoas sobre a terra nos tempos de Noé. Essas pessoas desenvolveram civilizações muito avançadas, mas viviam cheias de orgulho e de presunção. Todos herdaram o pecado de Adão e em pecado viviam. A proposta nossa aqui, nessa noite, de falar, o tema básico que eu quero meditar com os irmãos, é a respeito disso que nós lemos em Lucas, capítulo 17. Como nos dias de Noé. Você pode repetir comigo? Como nos dias de Noé. Crises, calamidade, perseverança e vitórias. 4 pontos que eu quero meditar com você rapidamente. Primeiro, falar das crises que haviam, que já foram mencionadas aqui no início, mas especificar realmente conforme a Bíblia declara. No tempo de Noé, havia crises morais e espirituais, ou uma crise moral e espiritual na terra. Por esse contexto, nós vemos que a geração de Noé, capítulo 6 de Gênesis, era uma geração carnal, voltada totalmente para as coisas que agradavam à natureza humana. Era uma geração caracterizada pela maldade de coração, uma geração sem amor a Deus e sem amor ao próximo. Era também uma geração corrompida. A Bíblia declara que já era uma geração cheia de violência, uma geração que vivia em práticas pecaminosas, imorais, que não valorizavam a vida. Pelo contrário, era comum ali esse contexto de desapreço pelo próximo e do levar vantagem, do buscar o prazer a qualquer custo. Era, portanto, uma geração egocêntrica, voltada para o comer, o beber, o casar, o dar-se em casamento, o fazer festas e mais festas, farras e mais farras, deixando de lado Deus sempre. Já foi mencionado aqui que não tem problema algum para Deus, na visão bíblica, você trabalhar, lutar, prosperar, mas o problema é buscar isso sem Deus, é deixar Deus de lado. Essa geração do tempo de Noé deixava Deus de lado e buscava somente as coisas desse mundo, as coisas dessa vida.
E a palavra diz também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, e em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que essa geração, ela era caracterizada pela incredulidade. Pedro diz ali que eles eram ímpios, desobedientes e incrédulos, que não deram crédito à pregação de Noé durante mais de um século, que Noé passou fazendo a arca e alertando do juízo que Deus traria sobre a terra. Em Mateus capítulo 24, versículo 39, Jesus afirma que as pessoas daquela região, daquele tempo de Noé, nem perceberam a movimentação que houve de todos os animais vindo a Noé, e nem se deram conta do que estava acontecendo, até que Noé entrou na arca, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Então era uma geração que estava desapercebida das coisas de Deus. Ou seja, era uma geração que, afastada do Senhor, não se preocupava com as coisas de Deus. Tudo isso fez com que Deus tomasse a iniciativa declarada na Bíblia de destruir a sua criação e, através de Noé, dar início a uma nova geração. A culpa dessa destruição jamais foi e jamais é de Deus. A culpa é do pecado que imperava, das pessoas pecadoras que estavam ali praticando somente o mal, totalmente afastados de Deus. Qual era o juízo? Uma grande calamidade, uma histórica catástrofe, uma definitiva demonstração do juízo de Deus que viria sobre aquele povo. Como nós vimos em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus decide que o seu Espírito Santo, que procurava convencê-los do pecado, da justiça, do juízo, não mais agiria naquelas pessoas, visto que eles se mantinham com os corações rebeldes, com os corações endurecidos, impenitentes. E a construção da arca, se você parar para pensar naquela época, o enorme, o estranho barco exigiu muito trabalho, muita criatividade, muitos materiais, muitos recursos, transporte desses materiais, muita mão de obra especializada, e certamente atraiu a atenção de muitas pessoas durante um século, que durou pelo menos ali essa construção da arca. Segundo o comentário bíblico, Deus fala com Noé quando ele tinha 480 anos, ele está construindo essa arca durante um período ali de em torno de 100 anos, e esse período, esse tempo, demora 120 anos até que Deus destrua toda a raça humana. Alguns até pensam que Deus limitou a idade humana na terra a 120 anos com essa declaração, mas depois desse evento, pessoas viveram 130, 140, 170 anos ainda. Então, o melhor entendimento que está aqui narrado é que durou 120 anos esse período, e Deus fala: a geração durará somente 120 anos. Eu vou acabar com toda essa geração que está afastada de mim. Então, a Bíblia mostra que essa crise moral e espiritual era tão grande que as pessoas desprezavam a pregação de Noé, menosprezavam a própria vida de Noé, zombavam da palavra de Deus, continuavam voltados totalmente para a busca incessante da satisfação dos prazeres, como nós falamos aqui, através da comida, da bebida, dos relacionamentos sexuais, a busca do prazer que os fazia sempre estar buscando o próximo evento, buscando a próxima satisfação, e na insatisfação desfazendo do que fosse necessário para estar sentindo atendido o seu desejo de uma outra maneira. Essa calamidade que nós mencionamos, qual foi? Já falamos, já sabemos. O dilúvio que fez todos os seres viventes da terra perecerem nas águas. Não quero me deter aqui longamente e narrar tantos fatos históricos e estudos a respeito do dilúvio. Estava dando uma lida em vários artigos, em várias colocações, li ali os estudos de Flávio Joséfo sobre a história dos hebreus, li uns escritos de John MacArthur Jr., que ele fala também dessa questão da atitude de fé de Noé em meio a esse evento, outros escritos sobre o dilúvio, escritos sobre civilizações antigas, que tem essa figura do dilúvio na história dessa civilização. Então, não quero me deter nesses detalhes todos, mas eu quero apenas mencionar que todas as civilizações reconhecem a existência do dilúvio e que raramente aparecem pessoas que o neguem enfaticamente. Também é importante mencionar que já houve grandes debates sobre o dilúvio, que poderia ter sido apenas localizado a uma grande região
e que esse dilúvio não teria atingido todo mundo habitado ou conhecido da época. Porém, cientistas cristãos sérios, estudiosos aí do criacionismo, dos eventos bíblicos descritos, concluem ter sido o dilúvio um evento universal, cujas águas caíram do céu em forma de chuva, e também, como diz a palavra, as fontes do abismo, ou do grande abismo, irromperam-se. As águas que ficavam ali incrustadas na rocha, os lençóis freáticos da terra, se irromperam e foram subindo e enchendo a parte seca, até cobrirem todos os altos montes da terra, deixando marcas até hoje encontradas na natureza. Segundo esses cientistas, que são sérios, têm estudos muito sérios a respeito, isso explicaria, por exemplo, o surgimento do Grand Canyon, de outras depressões, elevações, cadeias rochosas, cavernas, alterações na paisagem geográfica de toda a Terra, e também os fatos arqueológicos, como ossadas de grandes répteis, conhecidos por nós como dinossauros, que são ou foram encontradas em lugares totalmente diferentes, geograficamente distantes e opostos ao que seria o habitat natural dos mesmos. A calamidade do dilúvio atingiu e exterminou a população da terra naquele tempo. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, animais que não estavam dentro da arca, todos pereceram nas águas do dilúvio. Essa é a declaração bíblica, essa é a palavra do nosso Deus. E essa foi a maior calamidade, como mencionamos, já existente, que atingiu todas as pessoas de todas as partes da terra, de todas as classes sociais, e que foi letal, trazendo uma mortandade geral e indiscriminada. O dilúvio foi claro, o sinal de juízo universal de Deus sobre a terra e sobre toda uma geração de pessoas. Imagine toda uma geração de pessoas perecer nas águas do dilúvio e daquele tempo Deus preservar apenas 8 pessoas. Então vamos falar dessa preservação baseada inclusive nesse termo que nós falamos: crises, calamidade, perseverança e depois vitórias. Vamos falar sobre perseverança. O personagem destacado é Noé. Juntamente com ele, a esposa, 3 filhos, 3 noras. 8 pessoas que se salvaram da grande calamidade. Gênesis 6, se você puder, volta aí os olhos para a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 6, diz ali que no meio daquela crise toda, aquela crise moral, aquela crise espiritual, aquele afastamento de Deus, Noé achou graça diante do Senhor. O versículo 3 fala, o versículo 8 de Gênesis 6 fala: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Só lembrando aí dessa passagem. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E Deus, ele diz a Noé, ele avisa a Noé que ele resolve dar cabo de toda a carne, porque a terra estava cheia da violência dos homens. E eis que ele faria perecer a todos, juntamente com a terra. E mandou Noé fazer a arca de tábuas de cipreste. Mandou que ele fizesse compartimentos, que calafetasse com betume por dentro e por fora. Nos versículos 15 até o 21, dá o Senhor a Noé as demais instruções a respeito da construção dessa arca. E o versículo 22, que você está comigo em Gênesis 6, pode olhar aí e ler comigo. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Lembrando de Hebreus capítulo 11, que nós já mencionamos, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Por quê? Porque a palavra declara que ainda não havia chovido sobre a terra. A primeira chuva que vem é essa chuva do dilúvio. A terra era regada por uma neblina, a terra tinha uma proteção, segundo alguns cientistas que eu já li, uma proteção aí que não deixava com que essa camada de ozônio fosse perfurada e trouxesse tanto problema para os seres humanos e também para a criação. A terra tinha uma proteção maravilhosa, natural de Deus, que segundo alguns ajuizam, cientistas ajuizam, inclusive proporcionava uma qualidade de vida maior e uma, vamos dizer assim, uma longanimidade maior de vida para as pessoas.
E aí Noé está divinamente instruído sobre um acontecimento que não se via, não se conhecia naquela época. E sendo o quê? Temente a Deus. Ele era temente a Deus. Ele aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pela qual, também diz a palavra, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É importante destacar, meu irmão, minha irmã, o princípio desse livramento vem do fato de que Noé achou graça diante de Deus. A Noé achou graça diante do Senhor. Como podemos entender o termo graça, que aparece pela primeira vez na Bíblia aqui? Graça, nós sabemos, significa basicamente favor divino não merecido. Pode repetir comigo? Favor divino não merecido. A graça é fruto do amor incondicional de Deus. A graça é associada à misericórdia, à compaixão de Deus, pela miséria espiritual dos pecadores que somos. Graça que Noé encontra diante do Senhor. E queremos enfatizar alguns aspectos desse comportamento de Noé, porque pode ser que nós tenhamos a tendência de projetar como se Noé tivesse méritos para receber de Deus essa tão grande salvação. A Bíblia diz que Noé teve fé. A Bíblia diz que Noé foi obediente. A Bíblia diz que Noé foi íntegro e justo em sua oração, em sua geração. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E como nós já vimos, a graça vem como dom de Deus, não por merecimento humano, não por merecimento nosso. Devemos ter em mente e enfatizar que Noé não recebeu a graça pelo mérito de ser íntegro e justo. Não era o mérito dele de ser íntegro, justo, ser obediente para receber a graça. Mas ele conseguiu ser, e de fato ele foi íntegro e justo, obediente, temente, porque ele recebeu a graça de Deus. É essa a declaração bíblica. Vamos lembrar também desse objeto, arca. Eu disse que não iria entrar em tantos detalhes do dilúvio, mas eu quero lembrar que Deus dá a instrução para a construção da arca. Será que foi fácil para Noé ir ali na madeireira da esquina, fazer a encomenda do grande volume de madeira, ir ali numa produtora de betume, comprar todo o betume necessário e contratar empreiteiros, construtores navais para fazer aquele barco? Será que foi fácil? Não se conhecia esse tipo de edificação. Não se tinha referência na terra dessa construção. As pessoas não conheciam o que significava aquele tão grande barco. Diz a palavra aqui pelas medidas, basicamente, de côvados, que alguns compreendem que a medida histórica é do cotovelo até a ponta do dedo, e que era basicamente 42 a 46 centímetros. Então, por essas medidas básicas, a arca teria pelo menos uns 150 metros de comprimento. Pelo menos 25 metros de largura, 15 metros de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 4 andares. Já que a arca tinha o piso térreo e 3 pavimentos, a sua área total calculada seria de aproximadamente 31 mil metros quadrados. Imagine a proporção dessa construção. Imagine a dificuldade naquele tempo para conseguir todos os materiais falados por Deus. John MacArthur Jr., ele conta que certa vez um instrutor deu uma palestra aos almirantes na Academia Naval de Anápolis, nos Estados Unidos. E ele diz que durante séculos, homens têm construído navios com diversas proporções. Mas depois que engenheiros navais britânicos encontraram a fórmula para o navio de guerra Dreadnought, toda a construção naval segue as proporções desse navio de guerra. Isso é história, meu irmão, minha irmã, é real. Pois têm sido provadas como cientificamente perfeitas. Esse navio foi o navio que atingiu uma forma perfeita para navegar, para levar grandes pesos. E esse instrutor, nessa palestra, ele finaliza dizendo o seguinte: as proporções do Dreadnought são exatamente as mesmas proporções da arca que Noé construiu, conforme a Bíblia diz. Então Deus sabe fazer navios, Deus sabe dar projeto para as pessoas, Deus sabe revelar o plano perfeito para o sucesso do seu filho, da sua filha. Deus sabe direcionar tudo que é necessário. Deus proporciona, meu irmão, minha irmã,
conhecimento, sabedoria, entendimento, recursos pela sua graça maravilhosa para que atinjamos o propósito que Ele tem para a nossa caminhada espiritual, nossa caminhada proporcional. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele sabe o que faz sempre. E essa semana eu meditei em quanto trabalho Noé teve durante a sua existência. Estava pensando, podemos dizer que ele tinha as atividades comuns da época. Provavelmente um trabalho agropastoril. Sabia lavrar a terra, atuava como um fazendeiro, criador de gado, criador de diversos outros animais, entendia de agricultura, plantava, colhia, negociava, comprava, vendia. Noé, ao receber e executar as instruções de Deus, ele faz também o trabalho do quem hoje seria um engenheiro naval. Ele coloca no papel o que Deus lhe manda fazer e torna-se um projetista e depois o construtor da arca. Ele deve ter tido muito trabalho para preparar essas madeiras, não passou por uma escola, por uma faculdade de engenharia, não passou vamos dizer assim, pela instrução formal nesse sentido. Provavelmente Noé colocou a mão na massa com seus filhos e foi, na massa não, na madeira, e foi um marceneiro e um carpinteiro, antes de colocar a mão na massa do betume, para betumar a arca. Mas provavelmente também Noé teve que ser um administrador, contratar pessoas para trabalhar no projeto. Foi longo tempo de construção. Ele e seus filhos não dariam conta de realizar todas as tarefas pesadas e grandiosas dessa construção. Estava pensando nisso essa semana. Noé foi um administrador eficiente, gente. Também foi um cuidador de animais. Ele teve de entender de zoologia, de nutrição animal, para preparar alimentos e cuidar de tantas espécies diferentes enquanto estavam sob a sua supervisão na arca. Deus fala com ele que ele preparasse tudo para levar de todas as espécies. Já falei que há cientistas que dão aí estudos maravilhosos a respeito dessas espécies. Quantas espécies existem, quantas existiriam naquela época. Depois o cruzamento de espécies, a preconizada, né, teoria da evolução, que nada mais é do que o natural que Deus criou, né, na multiplicação dessas espécies. E falam esses cientistas, né, do trabalho que mesmo que ele tenha levado somente filhotes de cada espécie, como parece, porque cresceriam, porque povoaria a terra depois, teria toda a força e energia, ele teve que proporcionar alimento para todos. Imagina, meu irmão, minha irmã, cuidados, entendimento dessas áreas todas aqui. Imaginemos o quanto de madeira, de prego, de betume, de outros materiais que Noé teve que preparar, além do alimento para esses animais e para a família dele, para passar um tempo que ele não sabia exatamente qual seria. A Bíblia mostra que não foi uma tarefa nada fácil. Que Noé passou anos e anos construindo essa arca e também sendo o quê? Pregador da palavra de Deus revelada a ele. Noé, meu irmão, minha irmã, quando falava do juízo de Deus sobre os que praticavam a maldade, a iniquidade daquele tempo, eles não se arrependiam e Noé recebia críticas, zombaria, certamente muitos tentaram fazê-lo desanimar. Ele foi um pregador no meio da sua geração. Serve para nós lembrarmos que às vezes a gente prega e a palavra parece não surtir efeito. Noé é esse pregador que parece que não teve sucesso nenhum, mas pelo menos ele ganhou sua esposa, seus filhos, suas noras. Glória a Deus, aleluia. Ele serve como pregador e eu considero muito interessante essa característica. Servir a Deus com um dom espiritual dado por Ele mesmo, como muitos aqui têm servido, e que todos sirvam com o dom espiritual que Deus deu, e servir também com a capacitação natural. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus se manifesta de maneira visível através do trabalho e do serviço dos seus servos. O reino de Deus é assim. O apóstolo Paulo, um grande exemplo para nós, né, em trazer o evangelho aos gentios, dos quais fazemos parte, ao mesmo tempo, em momentos que a Bíblia fala, ele se dedicava à palavra, à oração e também à narrativa de que ele coordenava campanha de recolhimento de donativos, transporte, distribuição dos mesmos aos irmãos de outra região. Há momentos que ele, exercendo atividade espiritual, recebendo apoio de igreja, ele também trabalha com as próprias mãos, como nós chamamos, fazedor de tenda, para dar um exemplo para alguns irmãos preguiçosos que queriam aproveitar do evangelho, não queriam trabalhar, e Paulo fala, eu vou trabalhar com as próprias mãos, mostrar para vocês que o servo do Senhor tem que trabalhar.
Nós temos que lembrar disso. Que privilégio maravilhoso. A palavra nos mostra. Então, Paulo era apóstolo, pregador, mestre do ensino e também servia com as próprias mãos de acordo com a sua capacidade, com alegria, com dedicação. E assim a igreja crescia e o reino avançava. Devemos lembrar, está sempre associando a atividade espiritual e com a atividade natural, atividade que alguns chamam de secular, né? Associando e servindo a Deus dessa maneira. Nós falamos do comentarista John MacArthur Jr. Ele bem descreve 3 comportamentos de Noé. Ele descreve apenas os verbos. Ele fala que Noé teve esse comportamento de adorar, de andar e de trabalhar. E baseado nessa ideia, eu comento que adorar é a primeira atitude que nós devemos ter, realmente. Mas não basta apenas vir e adorar, por exemplo, no domingo de manhã ou à noite, e depois deixar Deus de lado e passar a semana toda cuidando do nosso trabalho, dos estudos, da casa, da família, do alimento, do lazer, e novamente voltar no outro domingo para adorar. Não basta ser domingueiro, domingueira. Nós temos que adorar em todo o tempo. Precisamos adorar onde nós estivermos, precisamos adorar em espírito e em verdade. Por isso vem esse outro verbo, precisamos adorar e também andar com Deus. Está andando com Ele onde formos. A adoração aqui é maravilhosa. Deus tem nos proporcionado esse tempo de aumento da presença de irmãos, de equipes de louvores dedicadas, servindo, louvando ao Senhor para nos conduzir à adoração. Mas não pode parar aqui. A gente recarrega a energia, a bateria para a semana, mas continuemos andando com Deus e adorando onde é que a gente for. Essa é a premissa básica. E precisamos também, além dessa atividade essencialmente classificada como espiritual, precisamos também trabalhar com Deus e trabalhar para Deus. O sentido é esse, trabalhar com Ele, onde estiver, o que estivermos fazendo, diz a palavra, fazei tudo para quê? Glória de Deus, e trabalhar para Ele, servir a Ele, obedecer a Ele, naquilo que Ele quer de nós. Foi isso que Deus estabeleceu, meu irmão, minha irmã, foi assim que Deus estabeleceu as coisas. Noé é esse exemplo de um homem que vê as crises, que passa ali pela calamidade. Ele experimenta também a tristeza, né? Porque não é fácil ver o que aconteceu na terra. Imagina Noé saindo dessa arca, somente com a sua esposa, os 3 filhos, as noras, os animais, ele soltando ali, tirando os animais que eram considerados puros para fazer sacrifício ao Senhor, que a Bíblia fala que era para levar macho e fêmea, tanto de animais impuros quanto de puros, para que fossem apresentados em sacrifício ao Senhor. Imagina Noé enfrentando esse conflito de olhar e falar assim, acabou tudo realmente. Morreram todas as pessoas, agora não tem nem onde eu vou ali na mercearia da esquina comprar, na padaria da esquina comprar. Vão ter que recomeçar do zero, vão ter que repovoar a terra. Isso aconteceu. A Bíblia diz que ele viveu mais 350 anos depois que as águas do dilúvio cessaram e a sua família realmente povoou ou repovoou toda a terra. Noé chega a esse momento que nós chamamos de vitória. Crises, calamidade, perseverança e vitórias. Você compreende que Noé foi um homem vitorioso? Amém? Você também compreende que você pode ser vitorioso e vitoriosa nessa geração? Pode ou não pode? Podemos sim. Noé, mesmo vivendo em meio a uma geração corrompida, ele acha a graça de Deus e ele procura ser justo e reto. Ele procura andar com Deus. Nós, meu irmão, minha irmã, no meio da nossa geração, achamos a graça de Deus. Deus estendeu sua graça a nós. Não temos desculpa para também não conseguir andar como Noé andou. Andar com Deus como justos e retos no meio da nossa geração. Ao receber a difícil tarefa dada por Deus, ele creu, ele teve fé e ele perseverou. Ele foi criticado, nós já falamos, ele foi humilhado, desprezado, mas ele não desanimou. Ele continuou trabalhando e servindo a Deus. O árduo trabalho ali de Noé, trabalho de muitos e muitos anos, fez com que a arca fosse construída. Quando chegou o tempo determinado pelo Senhor, ele e sua família colheram o fruto do penoso trabalho, foram salvos do dilúvio e continuaram servindo a Deus da maneira que Deus determinou naquele tempo. Noé foi vitorioso em sua geração.
Foi um homem vencedor ao extremo. Foi o vencedor. Foi uma medalha de ouro em todo e qualquer tipo de provação daquela época. Ele pôde trabalhar, constituir e cuidar da família. Pôde gerar filhos, vê-los constituindo família, vivendo em comunhão familiar. Noé foi vitorioso mais do que tudo espiritualmente. Achando essa graça maravilhosa de Deus, podendo adorar, amar, servir ao Criador, andar com o Criador, contar com a presença do Altíssimo com Ele em todo o tempo, contar com a alegria, com o poder do Espírito Santo em sua vida, enquanto Deus faz com que o Espírito não haja mais nos demais moradores da terra, na vida de Noé o Espírito Santo continua agindo, operando dons, capacitações, talentos espirituais e também naturais para a obra que ele tinha que fazer. Por isso podemos dizer que a principal e a maior vitória na vida de Noé foi essa vitória espiritual. A Bíblia declara que ele, esposa, filhos e noras, 8 pessoas foram salvos. A salvação veio pelo merecimento de Noé? Não. A salvação veio pela graça, mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Noé então tem esse privilégio de achar essa graça imerecida, esse temor reverente, essa fé obediente, essa perseverança na santidade e na santificação. Noé tem o privilégio de receber capacitação para obedecer a Deus e ter, pela graça, a salvação confirmada. Ele responde ao que Deus disponibilizava, ele reage positivamente, ele reage adequadamente, ele serve, ele ama, ele teme, ele glorifica, ele procura fazer aquilo que o Altíssimo queria da sua vida, no meio da sua geração. E ele é contado, biblicamente, como exemplo de homem íntegro, justo no meio da sua geração. Lá em Ezequiel, 2 vezes menciona. Ezequiel fala sobre isso, Jesus menciona, Pedro menciona. Enquanto os habitantes da terra ali, daquela região, daquele tempo, são visitados pela justa ira de Deus. Enquanto aqueles que são ímpios, que querem viver na impiedade, que querem deixar Deus de lado e não querem voltar atrás, não querem saber mesmo de Deus, recebem um merecido pagamento pelo seu pecado e todos perecem no juízo devido às suas culpas e não culpa de Deus, como nós já falamos. Noé recebe a dádiva da salvação, do livramento daquela grande tragédia, do poder de continuar servindo ao Criador, fazendo a vontade dele, até os 950 anos. Pensa nisso. 950 anos de vida. E depois ele pôde, e a maior dádiva é essa, partir para o descanso eterno da alma, aguardando o dia final em que ele será ressuscitado e juntamente com os que estiverem vivos, se nós assim estivermos, seremos arrebatados para juntamente conosco estarmos na presença de Deus, porque a Bíblia declara que todos esses heróis da fé partiram aguardando essa bendita promessa da ressurreição final e da vida eterna, e que sem nós eles não serão aperfeiçoados, lembrando a palavra de Hebreus mesmo, que foi mencionada aqui. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando nós continuamos lendo a história, vemos Noé como um homem falível como todos nós. A palavra mostra que Deus é verdadeiro, Deus é imparcial, Deus nos revela tantas qualidades, virtudes, comportamentos santos dos seus servos, dos personagens que ele narra na palavra, quanto também os defeitos e falhas. Apesar de ser um homem íntegro, reto e justo, apesar de andar com Deus, após o dilúvio, a Bíblia fala que ele plantou uma vinha, ele entendia do assunto, era agricultor, e ele colheu a uva, espremeu, fez o suco, colocou para fermentar, experimentou o vinho, e tomou um gole, e tomou 2, e tomou 3, e embriagou-se. E aí ele foi para a sua tenda lá, nudo, desnudo, e ali um filho dele vem e vê aquela cena, e ele vem contar, gracejando para os 2 outros irmãos, e a Bíblia diz que eles vêm de costa, cobre a nudez do seu pai, o respeito que tinha, meu irmão, minha irmã, a nudez do seu pai, a honra ao seu pai, eles cobrem, repreendem o irmão, e quando o pai acorda, assim meio, como é que chama? De ressaca, aí eles contam para ele que o irmão tinha feito isso, ó pai, isso aconteceu assim, e ele, Noé, ainda meio assim, né, amaldiçoou o filho. Ele era o representante agora de Deus na terra.
Assim como Adão é naquele primeiro pacto, Noé é representante da raça humana que nesse momento ele amaldiçoou o seu filho. A Bíblia fala para nós. Então Deus não deixou de narrar esse episódio, mas apesar disso, Ele recompõe-se, Ele volta à sua vida, à sua caminhada de temor, de integridade, de justiça. E a palavra diz que Ele anda com Deus até o fim. Ele é mencionado como exemplo de fé. Você e eu temos nossas falhas durante a caminhada. Mas em qualquer tempo, meu irmão, minha irmã, nós devemos lembrar, Deus está presente. Devemos voltar à posição de humildade, reverência, temor, buscar o caminho da santidade, da integridade. Você que me ouve, faça isso nesse tempo, em nome de Jesus. E sermos por Deus perdoados, contados como justos, justificados pela graça e continuar na nossa caminhada vitoriosa. Nós temos esse privilégio, essa graça estendida a nós, diante do Senhor, para não perecermos, para não sermos condenados com o mundo, mas para continuarmos perseverando até o fim, rumo àquele dia glorioso, em que o Senhor dirá, vinde bendito do meu Pai, entra na posse desse reino que está preparado para você, que me serviu, que me amou, que serviu ao próximo, que me adorou, que foi temente, justo, íntegro e que voltava atrás e arrependia dos erros e recompunha e convertia o coração na minha presença nessa terra de mortais viventes, ímpios, pecaminosos, de uma geração que a Bíblia fala que continua sendo rebelde ao Senhor nosso Deus. Para concluir e orarmos, vou pedir até Frank aqui para posicionar para a gente cantar um último cântico. A história de Noé nos leva a refletir isso, sobre essa necessidade de vigilância. Precisamos vigiar. Deus já nos deu os meios, mas a geração que nos cerca tem se mostrado cada vez mais uma geração má e perversa. Assim como Noé não se deixou ser levado pelas práticas pecaminosas da sua geração, nós também conseguiremos em nome de Jesus. Nós também sobreviveremos ao pecado que nos cerca, que nos assedia. A Bíblia diz que Noé foi temente, íntegro e justo antes da grande calamidade, serviu a Deus durante a grande calamidade. Quando termina essa calamidade, a primeira coisa que ele faz é fazer um altar e sacrificar ao Senhor. Ele continua servindo a Deus da mesma maneira, meu irmão, antes de pandemia, durante pandemia, depois de pandemia, antes de luta, durante luta, depois de luta, antes de tribulação, durante tribulação, depois de tribulação. É assim que nós devemos viver, meu irmão, minha irmã. E essa geração de hoje parece muito com a geração de Noé. Vivem pecando contra o Senhor, não querem obedecer a palavra. Isso também nos serve de alerta, pois Jesus afirmou o quê? Assim como nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Foi o texto de Lucas que nós lemos. Assim como acontecia, assim como havia comportamentos ímpios no tempo de Noé, também haverá no dia da vinda do Filho do Homem. Assim como as pessoas estavam com o coração endurecido, com o coração resistente a Deus, com o pecado latente sendo praticado, assim também será nos dias em que se aproximar a vinda do Filho do Homem. Ele, quando voltar para executar o seu juízo, encontrará um mundo assim, um mundo esfriado no amor, um mundo afastado dele. Mas ele há de encontrar também os seus, posicionados como servos prudentes, preparados para ouvir, vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai, dia após dia. Essa arca, nós sabemos, simboliza a salvação através de Jesus. Quem pela fé estiver em Jesus, será salvo. Quem não crer, quem não se entregar a Ele, quem não se render a Ele, quem não reconhecer a sua incapacidade de salvação pelo meio próprio, quem não reconhecer que tem que realmente lutar contra o pecado, resistir ao pecado e voltar-se para Ele, será naquele dia condenado. E você tem procurado andar com Deus, meu irmão, minha irmã? Você que me ouve nessa transmissão, tem procurado andar com Deus? Tem procurado fazer a diferença no meio dessa geração corrupta, pecaminosa? Você tem procurado obedecer, servir a Deus com seu tempo, com seus recursos, com seus talentos?